E aí, pessoal, estamos ao vivo? Só conferir aqui. Tá certo aí? Então a gente pode começar? Tá, legal. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Já agradecendo aqui a presença da doutora Camille também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai tratar aqui de um tema que está em bastante discussão agora, o perfil do advogado moderno, trazer também um pouco dos aspectos aí da tecnologia, falar um pouco também das projeções aí para 2019 dentro desse cenário. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Santos, sou sócio da Visurgente. A Visurgente é uma empresa que já está há mais de 40 anos aí no mercado, trazendo soluções jurídicas, né? A gente trabalha com a parte de intimações e lançamos agora uma startup chamada Data Lawyer, que já vem com um perfil mais para advocacia 4.0, já vem com algumas soluções com inteligência artificial, enfim, a gente tem um hub de tecnologia aqui. E vou apresentar agora a doutora Camille. Na verdade, vou deixar que ela se apresente. Doutora Camille, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para mim é um prazer ter você aqui conosco. Igualmente, Caio. Muito obrigado. Então, para me apresentar, meu nome é Camille Souza Costa. Eu sou advogada em propriedade intelectual e estratégia jurídica de negócios, com foco em novos negócios, né? Estratégia jurídica para novos negócios. Sou também mediadora judicial e extrajudicial e consultora em negociação. E, por fim, e certamente não menos importante, eu faço também mentorias com jovens estudantes de direito, auxiliando eles em muito do que a gente vai falar hoje ao longo do nosso webinar. E agradeço muito tanto a Camis quanto a Data Lawyer, na pessoa do Caio aí, por estar tendo a oportunidade de fazer essa conversa, esse bate-papo sobre esse tema tão importante que é o perfil do advogado nessas novas mudanças, nesse novo mundo, né? E como a gente fazer as coisas de uma forma que faça sentido e que sejamos aí o que nos propusermos a ser. Então, muito obrigada aí, Caio, pelo convite e vamos em frente. Legal. Só um pequeno detalhe, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, é só descer a página aí no final da página, as pessoas podem interagir com a gente. A gente tem o Fernando também, que é um colaborador, Fernando Aquino, aqui da Data Lawyer, o nosso analista de marketing, que ele está lá para fazer essa mediação, vamos dizer assim, entre as dúvidas, os questionamentos. Doutora, para a gente abrir, então, aqui nosso webinar, fala um pouco para a gente, na sua ótica, o que seria esse perfil do advogado moderno, para onde que a gente está indo, um pouco das perspectivas, um pouco que vocês já analisaram aí também. Uhum. A ideia para a gente se organizar, assim, para o pessoal entender, né, Caio, como você falou antes, a ideia do nosso papo, para a gente conseguir fluir numa linearidade, digamos assim, de pensamento, a gente vai fazer, né, uma contextualização, explicar que momento é esse, quando a gente fala perfil do novo advogado, que novo em que sentido, né, que contexto a gente está falando, né, para ir dentro desse contexto a gente poder olhar as perspectivas e os desafios que a gente tem aí pela frente. Então, em termos de o que esse contexto nos traz de desafios e o que a gente pode, com base nesses desafios atuais, olhar para frente, ver em termos de perspectivas e para aí, então, a gente conseguir conectar com quais são as habilidades, né, que o advogado, que se esperam, enfim, que o advogado pode buscar nesse contexto com base nesses desafios, dessas perspectivas. Então, a gente chega, digamos assim, naturalmente nas novas habilidades desse novo advogado, no perfil, à medida que a gente vai olhando para o contexto em que a gente vive, né, as mudanças que a gente sente, as perspectivas que a gente pode olhar para frente e perceber, e os desafios que a gente recebe à medida que a gente vai olhando para esse contexto. Então, para começar, né, em relação à contextualização, então, se a gente para olhar quando a gente fala que momento é esse, né, em que momento é esse que a gente está falando sobre o perfil do novo advogado, a gente olha basicamente para o que nos rodeia, né, e se a gente olha para o que nos rodeia, para o nosso contexto, a gente percebe que a gente já está aí há 30 anos de expansão da internet, né, então a internet ela vem com um caráter muito grande em termos de conectividade,
coisa que a gente não tinha, né, antes dela. A forma de se relacionar, a rapidez, a agilidade das coisas era completamente diferente, né? Então isso é importante, isso impacta muito, né, tanto no nosso contexto como e principalmente no mercado de trabalho e na própria advocacia, né? Então, primeiro ponto de contextualização é esses 30 anos da internet, que vai trazendo outras formas mais atuais de se conectar. Então, a gente tem aí a blockchain, né, que é a internet dos valores, como chamam. Então, é uma nova forma de se relacionar a partir da troca não apenas de informações, que é o que a internet faz, mas também troca de valores, né, e tudo que isso gera. Então, isso, o impacto que isso tem, né, com a vinda da blockchain. Então, é um ponto muito importante para os advogados entenderem as inter-relações que isso pode gerar em termos de contexto, contextualização dos próprios clientes e também da própria advocacia, né? E também outros pontos, outro ponto importante é perceber o valor hoje muito nos intangíveis, né? Então a gente percebe que o valor está nos intangíveis e não tanto como era antigamente nos bens materiais, né? Isso a gente percebe nitidamente quando a gente olha, por exemplo, para os famosos unicórnios, né? Então Facebook, Instagram, Google, que são digamos, as empresas que valem bilhões e não tem o valor desses bilhões está justamente nos intangíveis, né? Então muda-se a forma de ver onde o valor está, né? E aí também a forma de conexão dos negócios. Então, por exemplo, aí a gente vai ter o Uber, o Airbnb, o 99, que são formas de conexão entre particulares. Então, é uma nova forma de se colocar no mercado. Então, a gente percebe aí plataformas digitais que vão conectando particulares e a gente acaba fazendo negócios enquanto particulares como parte de uma plataforma, conectando com outro particular, né, como é o Airbnb, conectando pessoas que têm seus imóveis que podem conectar e ganhar dinheiro com isso, e Uber, 99 é a mesma coisa, né, os automóveis conectando particulares. Então, isso é uma nova forma de fazer negócios, de ver onde está o valor, e a advocacia entender isso e se relacionar com isso e ver os desafios que isso gera em termos do próprio direito, da própria advocacia, para potencializar essas novidades, essas inovações, é um ponto extremamente importante. E, por fim, quando a gente olha para as empresas e vê muitas startups, né? Então, a gente vê aí os negócios sendo feitos de forma diferente em termos de startups entrando e o que elas se baseiam, né, na resiliência, na transformação constante, no aprender e reaprender, no divergir e convergir. Então, no teste do negócio antes de consolidação do negócio. Então, a gente vai ver aí startups colocando produtos no mercado antes de sequer ter uma forma fixa, ou elas sequer têm essa forma fixa, né? Então, uma coisa mais maleável, mais flexível, e isso tudo impacta diretamente na advocacia, né? Em como olhar para o direito preventivo disso tudo, como olhar para a própria resolução de conflitos nesse cenário, né? Então, o contexto ele é um contexto de muitas coisas novas, que já estão acontecendo há muito tempo, então que talvez de novas não tenham mais tanto assim, mas que é importante a advocacia olhar para isso, né? Olhar para o valor nos intangíveis, olhar para a conexão entre particulares, olhar para a inovação, olhar para as novas formas de fazer negócio, as startups, olhar para as novas formas de interconexão, a blockchain. Então, o contexto é um contexto que faz um convite para olhar para muitas coisas, né? Então, o primeiro ponto, Caio, que eu queria trazer aqui era essa contextualização, para a partir daí a gente começar a ver que desafios e perspectivas a gente tem à nossa frente e o que isso nos demanda, né? Como a gente se coloca enquanto advogados nesse novo cenário. Legal, doutora, bacana, foi bem legal essa introdução. Eu notei aqui alguns pontos, na verdade, salvei aqui da sua fala, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente. A gente falou aqui de blockchain, né? Então acho que seria legal aí, acho que as pessoas que estão assistindo a gente, para elas entenderem um pouco mais essa tecnologia, né? Tem pessoas que já entendem um pouco mais, outras nem tanto. Seria legal você só dar uma explicada por cima. E a gente comentou aqui também algumas questões sobre alguns aspectos da nova economia, né? Uma economia mais compartilhada, gig economy, né? Então seria legal também
você explicar um pouquinho mais o que é essa nova economia e como que o advogado está inserido dentro dela, como que o advogado do futuro, né, quais as habilidades que ele precisa ter para estar inserido dentro dessa nova economia. E aí eu já aproveito para deixar uma pergunta. A gente está vivendo uma era de transformações, né? A gente está falando muito de uma revolução 4.0. Na sua ótica, você acha que no cenário jurídico a gente já iniciou essa transformação? A gente já está vivenciando essa realidade 4.0 ou a gente ainda está um pouquinho atrás ainda? Falando no cenário jurídico como um todo, né, a nível mundial, e até convido a senhora também a falar um pouco de uma pesquisa americana, né, e também especificamente do cenário brasileiro. Você acha que a gente já está vivendo essa quarta revolução industrial ou a gente ainda está naquela fase inicial de descoberta ainda? Então, são essas três perguntas. Blockchain, nova economia e se a gente está na quarta revolução industrial ou ainda estamos na fase inicial? Perfeito. Show de bola, Caio. Então, em relação ao blockchain, né, para quem não conhece, blockchain é chamada a internet dos valores porque ela é uma plataforma de conexões, né? Então, a blockchain é a conexão entre computadores e, claro, eu não sou técnica em blockchain, então vou trazer para vocês aqui um olhar de leiga também, né? Vale a pena. Existe, inclusive, um livro que foi traduzido aqui para o português, que é a Blockchain Revolution, que dá para explicar um pouquinho melhor, e tem muitos vídeos também no YouTube explicando especificamente sobre o que é a blockchain, mas em resumo, né, e com uma visão de leiga, não de expert, mas em resumo seria uma interação entre computadores, ou seja, entre as pessoas, óbvio, né, que estão nesses computadores, e que a diferença dela para a internet é que na internet a gente faz a transmissão de informações e quando se transmite as informações, existe uma cópia é mantida no servidor inicial e é transferida uma cópia para o próximo servidor e assim por diante. A blockchain tem dois pontos diferentes aqui, que é a primeira, a rastreabilidade. Então, com a blockchain você consegue rastrear tudo que é feito de um computador, de um ID para o outro, enfim. Então, tu tem uma rastreabilidade total do que é feito e isso faz com que seja muito, ou quase impossível, muito difícil se modificar o que é feito em termos de trocas de informações. E isso acontece pelo segundo ponto, que é as informações, quando elas são transferidas de um servidor para o próximo, de um computador para o próximo, ela sai literalmente de um para entrar no próximo. Então, ela não fica no primeiro. Ela sai e vai para o próximo, ela é transferida. E essa transferência é que torna informações valores. Né? Então, não existe uma mesma informação em dois servidores ao mesmo tempo. Ela sai de um e vai para outro. E isso faz com que a blockchain tenha a questão das criptomoedas, tenha muitas coisas acontecendo em termos de próprios registros de direitos autorais, alguns países, inclusive, de patentes, de marcas na blockchain, porque ela consegue rastrear, né, a informação e você não consegue trazer fraude para isso, pelo menos até onde sabem hoje em dia. Né? Então, é um ambiente de interação e transferência de informações que acaba agregando muito valor, aliás, que faz essa troca de valores, né, que é diferente da internet. Ela está no mundo todo, já tem alguns anos, né, já tem aí seus 10 anos, então não é tão nova assim, mas não é tão aberta em termos de usabilidade. Né? Então, agora que estão saindo plataformas, abrindo coisas para os usuários, né, para nós podermos ter mais acesso ao que pode acontecer dentro de uma blockchain. Né? Hoje em dia acaba acontecendo mais em bancos, em empresas, em governos também, né? Tem governos que já são geridos dentro de blockchains, então vale a pena olhar mais, porque isso vai trazer e já está trazendo impactos enormes para o próprio direito, né? Como que o direito aprende, já que no direito, né, a realidade anda e o direito vai acompanhando, né? Então, como o direito acompanhar essa realidade que já está acontecendo da blockchain em termos de interação, né, de transferência de informações. Então, isso em relação à blockchain especificamente. E aí, em relação às novas economias, né, é muito importante a gente conhecer. Tem basicamente três pontos importantes aqui em termos de novas economias. O primeiro deles é, como o Caio comentou, a Revolução 4.0, né? A gente falando agora na nossa atual revolução, né, que seria 4.0 no sentido de uma revolução que fala muito mais em termos de conexão
né, de amplitude, velocidade e profundidade, né, das coisas. Então, a gente tem uma velocidade muito maior do que a gente sempre teve no mundo, uma amplitude muito maior do que a gente sempre teve no mundo por meio da conectividade, né? Então, como estamos todos conectados, a amplitude que existe em termos de alcance das coisas é muito maior, né? Se a gente comparar com as revoluções, com a revolução industrial, com as revoluções anteriores, né? Que ainda se falava muito em territórios e tal. Hoje em dia, a própria globalização nos dá uma nova forma de olhar para tudo, né? E a profundidade com que as coisas acontecem. E aí isso tudo, essa velocidade, amplitude e profundidade, traz um impacto sistêmico das coisas. Então, o impacto sistêmico das ações e das mudanças. Ou seja, à medida que a gente está conectado e que as coisas são muito mais ágeis e rápidas, o que acontece em um lugar rapidamente impacta outros lugares. Então, o livro sobre isso, para deixar aqui uma referência, é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Então, é SCHWAB, né, o Klaus com K. Klaus Schwab vai escrever sobre a Quarta Revolução Industrial e ele vai dizer, né, do impacto sistêmico das ações e das mudanças. E isso traz uma enorme diferença para a própria advocacia, porque daí a gente vai olhar para a internacionalização das coisas, para a agilidade da troca de informações. A gente vai acabar tendo clientes globais, clientes não mais apenas locais, né? Mas eles vão ter, se eles não são ainda globais, eles vão se relacionar com clientes, parceiros, fornecedores do mundo inteiro a todo momento, né? Então a gente vai falar muito de contratos internacionais, o advogado tendo que entender não apenas o impacto da sua legislação, mas as inter-relações entre as legislações internacionais também, né, naquilo que impacta o cliente dele, né? Então, essa abertura de visão do advogado é muito importante em termos de relações entre legislações e impactos, né? Porque o cliente ele pode ser brasileiro, mas está vendendo online, o tal do e-commerce, né, para fora, e que impactos que isso gera. Então, isso gera impactos diretos, né, na advocacia. E os outros dois pontos é a economia 4D, né, que é isso, tem a Lala de Heiselin, que vai falar sobre a fluxonomia. Então, aconselho também olharem para isso, para a fluxonomia, que fala da economia 4D, mais em termos de como a economia acontece, e não tanto em termos de impacto, como fala a economia 4.0. E a 4.D vai falar sobre né, por isso 4.D, desculpa, 4D, 4 pontos que a economia hoje, com a forma como a economia está sendo feita, e a economia daí a gente pega na etimologia, né, da palavra oikos, nomos, então as normas do oikos, ambiente. Então, como que esse ambiente econômico entre pessoas daí está acontecendo, e o que a Lala percebe na fluxonomia são 4 agentes, né? Então, a gente vai ter aí o primeiro, que é a criatividade. Então, a criatividade entra direto dentro em como os negócios, como a economia gira, como os negócios são feitos. O compartilhamento, né, como a gente viu antes, a economia compartilhada, certo? Então, esse é o ponto, por exemplo, né, de questões que começam com Uber, com Airbnb, não exatamente dessa forma, mas a gente começa a ver o compartilhamento, né, uma economia mais compartilhada. Depois, uma economia mais colaborativa, no sentido de compartilhar e colaborar em coisas que podem ser a mesma coisa, úteis para mais de uma empresa ou para mais de uma pessoa, e aí a gente entra os coworkings, essas colaborações que são feitas, né, tanto no espaço físico quanto em habilidades e competências que podem ser colaboradas, né, feitas de forma colaborativa, e a economia multivalores, porque a gente começa a olhar que o valor transcende o dinheiro, né? A gente olha o dinheiro como meio de troca, né, ao invés do escambo direto, mas quando a gente começa a olhar para as competências e habilidades de cada um de nós, né, que essa conectividade nos convida a fazer, a gente começa a ver que é possível trocar valores entre nós mesmos, e não apenas o financeiro. Então, claro, o valor financeiro continua sendo relevante, mas a gente começa a ver valor em outras coisas também. Então, ver valor na cultura, ver valor no próprio meio ambiente. Então, a gente começa a ter negócios
e fazer coisas que nos conectam por outros valores que não apenas o valor financeiro, né? Então, a economia 4D traz esses 4 pontos: economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa e economia multivalores. Então, percebe como a coisa já mudou, né? A forma de olhar para a própria economia já mudou. E aí nos conecta com o terceiro ponto, que para mim, pessoalmente, é o mais fascinante de todos, que é a economia distribuída, né? Então, que são as famosas DAOs, né? Que enfim, autônomas e organizações distribuídas autônomas, né? Que seria a tradução esdrúxula aí da DAO, que é em inglês, mas vale a pena fazer um Google nas DAOs, e principalmente na economia distribuída, que é uma economia baseada na distribuição. Então, no momento em que a gente está conectado, no momento em que a gente consegue ampliar a conectividade entre nós, a gente consegue fazer a distribuição das nossas competências, das nossas próprias demandas também. E aí cunham-se 2 paradigmas, digamos, um paradigma e uma forma de interagir que para mim são realmente fascinantes. Então, o primeiro deles é a competição. Então, a gente junta competição com colaboração, e aí a economia distribuída, ela continua havendo competição, porque afinal de contas ela é baseada nos indivíduos, né? Então, a partir dos indivíduos, eles interagem e faz sentido existir a competição, mas na medida em que a gente está interrelacionado, conectado, faz sentido a gente também colaborar. E aí a economia distribuída mostra como pela colaboração eu agrego muito mais valor do que pela competição apenas. Então é muito interessante ver a imagem do Torus, que é um GIF, enfim, uma imagem dinâmica que vai mostrando como chegar na divergência, ou seja, é possível uma competição e a materialização dos nossos projetos e dos nossos produtos, mas imediatamente a gente joga eles para o mundo e volta a interagir, a colaborar, né? Colaborar nas bordas, identificar sinergias entre pessoas, entre projetos, para daí materializar um novo projeto, um novo serviço, joga ele para o meio de novo, continua encontrando novas conexões, e aí o movimento que se faz é o do divergir e convergir, divergir e convergir. E o Torus acaba sendo uma imagem que dá para ver isso acontecer, né? Vale a pena dar o Google aí no Torus e olhar como que isso acontece. E aí conecta com o paradigma da abundância, né? Então, quem traz isso muito bem, e aqui faço a referência direta, é o Oswaldo, que trouxe na ideia da Prospera. Então, se você puder dar um Google aí na Prospera, acredito que o site seja prsp.me, né? E você consegue entender muito melhor do que eu explicando, é o próprio Oswaldo explicando o que é esse paradigma da abundância, porque isso é importante para a advocacia, porque essa economia distribuída, ela pode usar a blockchain para conectividade, né, para conexão entre as pessoas e fazer com que negócios sejam distribuídos, com que negócios sejam com base no paradigma da abundância e não no paradigma da escassez, que é basicamente a diferença. O da escassez vai dizer que não tem para todo mundo, se não tem para todo mundo, eu faço estoque, né? Eu estoco o que está lá e pego para mim, já que não tem para todo mundo. Eu garanto o meu, digamos assim, né? E aí as pessoas estocam. Se as pessoas estocam, elas tiram do mercado, né? Deixa de estar disponível na grande demanda, e alguns também aumenta o preço, né? Porque oferta e procura. E aí, quem não estocou vai tentar olhar para o mercado e não vai encontrar. E aí a profecia se confirma, não tem para todo mundo. Ao passo que a abundância, a gente muda o início. Tem para todo mundo, porque a natureza é abundante, a vida é abundante, nós, seres humanos, somos abundantes. Então, tem sim para todo mundo, mas não no sentido de quantidade, e sim no sentido de sempre tem o que eu preciso para mim naquele momento. Então, é nesse sentido de sempre tem o que eu preciso no momento em que eu preciso. E aí, se eu penso isso, eu não vou estocar, porque sempre tem o que eu preciso no momento em que eu preciso. A partir do momento em que está todo mundo conectado, eu posso colocar na rede distribuída a minha demanda e vai ter alguém que supra essa demanda, uma empresa, um negócio, uma pessoa, né? Então, tem para todo mundo. Eu não preciso estocar.
Se eu não preciso estocar, o valor das coisas que estão distribuídas se mantém, ou inclusive baixa, porque a demanda está lá, ninguém estocou necessariamente, a oferta também está lá, todos estamos ofertando o que todos temos a todo momento, né? E aí tem para todo mundo e a profecia se confirma, né? Então, claro, ouvindo o Oswaldo falar é maravilhoso, vale a pena, eu super recomendo. Tem inclusive um TED Talk do Oswaldo falando sobre isso, que é muito maravilhoso, mas basicamente é essa a diferença. E por que isso muda para a advocacia, né? Por que essa louca está falando disso? Porque isso traz para a advocacia uma nova forma de relacionamento entre negócios e pessoas, a partir da distribuição. Isso muda a forma de olhar para o direito, a forma de olhar para a resolução de conflitos, a forma de olhar para a prevenção. Inclusive, muda o nosso parâmetro sobre o que é ordem, o que é inter-relação entre indivíduos, aonde que o direito tem que estar, que papel o direito precisa ter. E isso são convites que o mundo começa a fazer, que a economia, do jeito que ela está se movimentando, que a forma como os indivíduos estão se movimentando, começam a fazer esses convites para os operadores do direito, e aqui não apenas os advogados, né? Mas para os operadores do direito começarem a olhar para o que nos circula, olhar para o que está acontecendo já, né? Para a gente, enquanto operadores do direito, responder com base na realidade, né? E não com base nas leis estanques lá de trás que responderam a outra realidade em um outro momento, né? Agora é o momento de olhar o que precisa, o que continua respondendo, como a gente organizar o nosso trabalho enquanto advogados para essa demanda atual. E aí, Caio, conecta com o que você trouxe aqui da parte do Brasil, né? Estamos olhando para isso, estamos já na Revolução 4.0, e aí vale a pena trazer o que a IBA, né, que é a International Bar Association, fez uma pesquisa sobre os como é que seria? Seria em português os drivers de mudança, né? Então, os pontos que trazem uma mudança grande para os serviços jurídicos. Então, eles fizeram, International Bar Association fez uma pesquisa com base em inúmeros papers de inúmeros acadêmicos no mundo todo, né? Inclusive Brasil, então no mundo inteiro, olhando para esses drivers of change, né, no inglês. Então, esses propulsores de mudança, que seriam no português. E aí tem a ver com tudo que a gente está falando e conecta com os gaps que o serviço jurídico tem hoje para suprir, né? Então, o que eles encontram desses drivers of change, né? Desses propulsores de mudança? O primeiro deles, que a gente já vem falando, conectividade, o impacto do virtual nas nossas vidas e nos serviços jurídicos, né? O segundo, a rapidez e a eficiência necessária atualmente, e isso traz uma necessária agilidade, mantendo a qualidade dos serviços jurídicos, né? Depois, como eu falei, a internacionalização e a globalização, então a necessidade dos serviços jurídicos olharem para isso, para a internacionalização dos seus clientes e, consequentemente, dos seus serviços, né? E como os movimentos acontecem. Depois, a mudança do poder econômico, né? Então, a gente tem aí os países emergentes mais do que nunca, e eles constataram que, inclusive, escritórios de advocacia estão perdendo espaço para escritórios globais, estão perdendo espaço para escritórios locais que começam a nascer, principalmente nos países emergentes. Como é importante saber, né, que isso está acontecendo e olhar para isso, e isso traz um protagonismo maior para os países emergentes. E aí, o principal ponto trazido, bom, a questão da tecnologia, né, que não precisa nem falar, que é óbvio para todo mundo, mas o principal ponto que eles trouxeram, esse estudo da IBA trouxe, que é o Task Force, vale a pena colocar no Google, porque ele está todo ele disponível para quem quiser olhar. Então é www.ibanet.org/Task Force on the Future of Legal Services. Ou joga no Google, Task Force of the Future on Legal Services, que dá para encontrar, vale a pena olhar, porque eles analisam o mundo inteiro. E aí o ponto mais, o driver of change principal que eles encontraram, fizeram uma pesquisa quantitativa, qualitativa, super, top aí, foi a, a,
o protagonismo do cliente. Então, como o cliente está mais exigente hoje em relação aos serviços jurídicos que ele busca. E aí ele quer duas coisas principalmente: entender o valor do que ele está comprando, então entender o valor do serviço jurídico que ele está contratando, onde que isso vai mudar, por que isso é importante para ele, onde isso vai impactar nos negócios dele. Então, por que isso é importante? Aí entra o direito preventivo a todo vapor, né, para mostrar o valor do que está sendo entregue para o cliente. Entra a economia, né, a economia do direito, o direito à economia, direto, para ele entender também, né, o custo-benefício do que ele está recebendo. E entra mais do que nunca a autocomposição de conflitos. Quanto custa eu resolver um conflito? Quanto custa eu ir para o judiciário, eu ir para a mediação, eu fazer negociação direta? Então, isso demanda muito desse novo perfil do advogado. O advogado entender o direito preventivo, a força que isso tem, mostrar isso para o cliente, fazer com que o cliente entenda o valor agregado nos pareceres, na prevenção, depois o valor agregado na resolução de conflitos. O advogado tem um papel mais do que nunca essencial em mostrar para o advogado, para o cliente dele, a diferença em custo-benefício das formas de resolução de conflitos, para que o cliente entenda, porque a segunda coisa que ele quer, além de entender o valor do que ele contrata, é participar. O cliente, mais do que nunca, quer participar do que nós, enquanto advogados, entregamos para ele. Então, ele não quer mais receber por e-mail um parecer com juridiquês, ele quer entender, ele quer saber o que está acontecendo, porque ele quer tomar a decisão. O poder de decisão na mão cada vez mais do empreendedor. Né? A gente vê aí empreendedorismo, startups, inovação, né? São os grandes jargões aí do nosso momento, né? Empoderamento, protagonismo, startup, propósito. Então, o cliente ele quer participar. E no momento em que ele quer participar, a gente precisa saber explicar. E para saber explicar, o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa entender o contexto, o nosso serviço, o que entregar para o cliente, para que ele entenda, veja valor e participe conosco do que a gente está entregando para ele. Então, mais do que nunca, o diálogo. O diálogo tanto com o cliente, diálogo constante, a gente criar empatia com o cliente, entender o que ele precisa, ouvi-lo e aí, a partir disso, criar com ele o melhor cenário para ele. Né? Então, aqui sai nós, enquanto advogados, e entra o cliente e nós meios para o cliente atingir os interesses dele, né? E nós, enquanto operadores do direito, para potencializar os negócios dos nossos clientes. Então, muda quase que um pouco o modelo mental, né, que baseia a advocacia, né? Para esse modelo mental com base na conexão, na empatia, no entendimento, para trazer o cliente a participar, para explicar o valor daquilo que ele está contratando, para que ele participe e entenda. Então, é quase que muito do que a gente fala nas próprias técnicas de negociação, né? A gente saber gerar a empatia, entender os interesses do cliente, ver o que supre, o que satisfaz esses interesses, e o nosso serviço como advogados está diretamente relacionado com isso o tempo inteiro. Então, muda muito a forma de advogar, né? Não muda a advocacia em si, né? A advocacia segue sendo resolução de problemas, entendimento da lei, estratégia jurídica, resolução de litígios, segue sendo tudo isso, mas de uma nova forma, com uma nova conexão. E aí, para finalizar as perguntas aí, Caio, que eu já super me estendi, mas já entrei aqui no perfil do advogado também, mas depois vou falar mais especificamente sobre as habilidades do advogado com base nesse perfil que conecta, que entende, que traz valor, que explica. Os pontos finais aqui do estudo americano, que daí conecta diretamente com a pergunta tua, Caio, sobre no Brasil, né, como que a gente está em relação a essas mudanças todas, foram os 3 principais gaps encontrados nesse estudo da IBA, que é um gap nas leis, ou seja, o direito não acompanha a realidade, então acontece muito de haver regulamentações sendo feitas em países antes de chegar a ser lei, ou os próprios negócios
criando regulamentações entre negócios numa área de business, digamos assim, que eles vão criando as próprias regulações internas, já que a lei ainda não responde. Então, vai muito da pessoa, dos negócios, então, do empoderamento, de uma autorresponsabilização dos indivíduos e dos negócios, que vão por meio de contratos, por meio de parcerias, por meio de associações, institutos, criando as próprias regras dos seus negócios, já que a lei ainda não acompanha, né? Então, o primeiro gap é o gap legislativo, o segundo gap é o gap da identidade profissional. E aqui me pegou muito, porque eles identificaram que muitos dos novos advogados ou dos estudantes de direito, que ainda não estão no mercado de trabalho, perguntando o que advocacia significa. Quando eu for advogado, o que significa ser advogado? Percebe a importância dessa pergunta, né, para os entrantes no mercado e para os estudantes de direito, perguntando o que é ser advogado. Então, o IBA identificou um gap na identidade profissional. Percebe a importância da IBA, né, International Bar Association, seria a OAB internacional? Percebe a importância e o convite muito importante, muito interessante que está sendo feito para as instituições, para as próprias OABs, né, que são muito, entram muito nisso, né, que é maravilhoso, para fazer essas respostas, esclarecer qual é a nova advocacia, o que é a Revolução 4.0, qual é o papel do advogado, qual é o perfil do novo advogado nesse cenário. Então, o convite para as próprias instituições poderem ajudar, que é o que a própria IBA se propôs. Ela fez o Task Force, que é o primeiro o estudo disso tudo que eu estou dizendo para vocês. Depois, a segunda parte vai ser a IBA se colocar à disposição dos advogados, sugerindo formas de atuação e principalmente ouvindo os advogados em relação a isso, para no terceiro momento poder conectar novas formas de advocacia e fazer esse auxílio para os advogados. Então, olha que bonito, né, o que está acontecendo. E aí, o último gap que eles trazem é o gap do ensino jurídico. Então, como que a prática jurídica, hoje em dia, com base em tudo isso que eu falei, está longe do ensino jurídico. Então, isso vai conectar diretamente, Caio, com a parte das habilidades do novo advogado, porque essas habilidades precisam ser ensinadas no ensino jurídico, nas universidades, em projetos de extensão, em pós-graduações, em tudo aquilo que puder trazer para quem está entrando no mercado ou para quem já está no mercado, um ensino jurídico com habilidades e competências que conversem com a prática jurídica. E aí entra as habilidades e o objetivo de hoje, que é falar do perfil do novo advogado. Então, para finalizar, em termos de Brasil, a gente tem duas grandes iniciativas que mostram que a gente já sacou que a mudança está acontecendo e já está caminhando. Então, caminhando. E as duas iniciativas aqui é o Legal Hackers. Então, o Brasil já faz parte. Legal Hackers é uma organização que tem em várias cidades do mundo, que é os hackers, né? Hack no sentido de organização, de pôr para frente, de saber entender, e legal, direito, né? Então já tem aqui no Brasil, em Porto Alegre, quem fundou foi a Aline Mapelli, junto com o Samuel, então eles são os co-founders aqui, vale a pena colocar no Google, Legal Hackers, capítulo Porto Alegre, e entender. Legal Hackers faz vários eventos falando sobre blockchain, sobre inteligência artificial, sobre novas economias, sobre tudo que está aí acontecendo e traz gente de fora, traz gente daqui. Então, vale muito a pena conectar com o Legal Hackers, porque isso já está acontecendo no Brasil, né, e no mundo, mas principalmente para nós no Brasil. E a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs. Então, já existem Law Techs e Legal Techs no Brasil? Já muitas, né? A própria startup, né, Caio, que tu comentaste, poderia se enquadrar nisso. Então, no AB2L, já botem no Google aí, Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, dá para ver lá quais são as Law Techs e Legal Techs associadas
a essa associação. E já dá para ver que o Brasil já está andando muito. A gente já tem aí, tanto em relação a cursos e eventos com o Legal Hackers, tanto em relação a conjunto, né, em termos de associação de quem já está fazendo diferente. Então, já tem muitos escritórios de advocacia fazendo diferente, muitas startups dentro do direito, né, o Caio, um exemplo. Então, tem muita coisa que já está acontecendo em termos de negócios. O que falta para nós, em termos de Brasil, é entender o que, em termos de mundo também, né, mas olhando para nós, é entender como o ensino jurídico precisa acompanhar a prática jurídica. Esse é o principal ponto que precisa ser conversado. E aí, muito importante que há poucos dias atrás, o MEC lançou os currículos das faculdades de Direito para o ano que vem, e eles vão precisar incluir obrigatoriamente cadeiras de arbitragem, mediação e conciliação. Já é um avanço, né? Já é um super avanço em termos de resolução de disputas. A gente começar a olhar para a negociação, que é a base da mediação, né? A mediação é uma negociação facilitada. Então, começar a olhar para a negociação, para a mediação, para a arbitragem, dentro do estudo dos estudantes de direito nas faculdades, né? E o segundo ponto é o ponto que eu comentei dos escritórios, dos advogados, de nós todos, né, como advogados, entendermos a inter-relação com o nosso cliente, né, de saber que linguagem usar, que demandas ele exige da gente, em termos de entender o valor que ele recebe e participar das decisões, né? Então, o convite final aqui é juridiquês, esquece, né? É conectar com a linguagem dos negócios, né? Porque o ponto final que a YBA traz é a multidisciplinariedade, que eles já enxergam em mais de 100 países, olha só, mais de 100 países, os escritórios de advocacia já trazem parceiros multidisciplinares e servidores, colaboradores com ampliação dos conhecimentos para trazer pontos multidisciplinares para a forma de advogar, percebe? Então, o Brasil está andando? Sim, super andando. O que ainda pode andar? Ensino jurídico e relação advogado-cliente. São os dois grandes pontos para melhorar cada vez mais a nossa corrida junto, né, com a Revolução 4.0. E aí, bota a palavra para ti, Caio, mas trazendo o convite para a gente entrar na questão das habilidades, né, as habilidades que o perfil do novo advogado vai se conectar, digamos assim. Legal, bacana. Foi bem legal aí toda a explicação. Aproveitando para falar aí da B2E e do movimento de Legal Hackers, eu tive a oportunidade de estar presente no lançamento lá do capítulo de Lisboa, né, do Legal Hackers, foi bem interessante. Acho que aqui no Brasil tem em Porto Alegre, acho que tem em Minas, se não me engano, tem em alguns outros lugares também. Então, é um movimento bem interessante. Já a B2L, eu participo desde as primeiras reuniões, tive a oportunidade de estar presente na primeira reunião, a Avis Urgente, que é uma Lautec que eu sou sócio, a gente foi ali um dos primeiros associados, e a Data Lawyer, ela ainda está sendo lançada agora, né? Foi lançada semana passada para o mercado, então, em questão de dias, a gente vai se associar também, e realmente é um movimento que faz gosto de ver. A gente lançou a B2L há 2 anos atrás e, enfim, tinham poucas empresas, hoje a gente tem mais de 100 Lautechs lá. Então, o movimento que está acontecendo aqui está bem legal. Antes da gente entrar na questão do perfil do advogado, a gente tem 3 perguntas aqui para a gente responder. Só vou pegar aqui que eu anotei. Da Bia, que ela pergunta: a inteligência artificial é um dilema para o advogado. Como que a gente vê a inserção dessas metodologias no cotidiano jurídico? Eu acho que isso é algo que está sendo introduzido e que ainda está faltando muita discussão, né? A própria doutora Camille falou aí que as instituições de ensino, elas deveriam aí entrar mais dentro desse contexto e ter mais discussões em cima dessas habilidades do futuro, né? Então, hoje a gente vê um mito muito grande em cima da inteligência artificial, a gente ainda vê muitos advogados, muitas pessoas comentando do potencial que essa tecnologia tem, e às vezes a gente
vê algumas empresas, enfim, o mercado fazendo um marketing abusivo que vai acabar com o advogado, que vai fazer alguma outra questão assim. Na minha ótica, a gente tem um hub de inteligência artificial aqui dentro da Data Lawyer e eu não enxergo essa ótica. Para mim, o advogado ele é fundamental para a sociedade. Acho que vai acontecer o que bem a doutora Camille falou, uma mudança na forma de advogar, né? É uma mudança desse cenário. E a inteligência artificial ela já começa a ser utilizada. Então, a gente já está vendo ali, por exemplo, até tem a pergunta do Pedro, se as instituições públicas seguirão a tendência da modernização. A gente vê o STF ali já utilizando o Vitor de inteligência artificial para a parte de classificação, né? A gente viu a OAB Federal agora lançando uma busca de jurisprudência também baseada em inteligência artificial. Então, a gente vê alguns movimentos do setor público também, dentro desse cenário, introduzindo essas tecnologias. Na minha ótica, acho que a gente ainda está numa fase bem early stage, a gente ainda está bem no início de tudo que a gente pode ser, a gente ainda está utilizando inteligência artificial para resolver problemas específicos. Para escritórios de advocacia, o que a gente está evoluindo aqui na parte de inteligência artificial é para o setor mais privado, né, ali para o escritório de advocacia, a gente não está investindo ali para o setor público, a gente está evoluindo quanto a algumas questões de análise preditiva, mineração de argumentos, para trabalhar na parte de sugestão. Então, assim, todos os movimentos que eu conheço de empresas que estão investindo em inteligência artificial e do que já se tem no mercado, não tem nenhuma que está com viés, já vou criar uma inteligência artificial que vai substituir o advogado. Não, a gente está entrando com um viés de auxílio para tomada de decisão, para automação de algumas atividades, enfim, para dar uma celeridade de evolução e como se diz, uma qualidade ainda maior na prestação dos serviços. Então, acredito que pouco a pouco essa tecnologia vai ser introduzida, a gente vai desmistificando ela, a gente tem muito que discutir ainda sobre como que isso realmente vai impactar o direito. O que é fato é que é uma tecnologia que tem um potencial de revolucionar a forma que os advogados atuam, né? E a outra pergunta aqui do Pedro também, essa aqui é super fácil de responder, eu vou passar a bola para a doutora Camille, que ele pergunta como que o direito vai estar daqui a 10 anos. Essa é fácil. Excelente. Não, muito bom, porque as três perguntas, elas conectam diretamente com a questão das habilidades, né, das habilidades do novo advogado, do novo não, né, do advogado atual e para frente, e olhando também, né, para a última pergunta sobre e daqui a 10 anos como é que vai estar, né, tudo isso se conecta, porque o grande ponto que até, Caio, tu trouxeste perfeitamente, o grande ponto da advocacia hoje em dia é saber usar a tecnologia ao nosso favor, a favor da advocacia, né? Então, por exemplo, inteligência artificial vai substituir o advogado? Impossível, porque o que nos diferencia da máquina, digamos assim, né? O que nos diferencia dos robôs e da tecnologia é exatamente o nosso diferencial, as habilidades humanas. Então, a máquina nunca vai ter habilidades humanas. O computador nunca vai ter habilidades humanas. Então, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Nunca, impossível. Ela vai facilitar o trabalho do advogado. Óbvio, porque tudo aquilo que a gente faz hoje, operacional, demora horas para buscar jurisprudência, demora horas para lançar um relatório, sei lá o quê, demora horas para casar doutrinas e chegar na melhor solução. Então, a inteligência artificial, o que ela faz? Pega os dados que estão disponíveis e conecta eles de uma forma extremamente eficiente, dando um resultado extremamente eficiente. Então, isso para nós é maravilhoso, né? Facilita a nossa vida absurdamente, né? E aí o que vai acontecer, e já está acontecendo nos escritórios que já usam inteligência artificial, a internet das coisas e tudo mais, é que sobra tempo, né? Aquele tempo que se usava para buscar jurisprudência, para tudo aquilo que a inteligência artificial pode fazer para nós, sobra. E aí sobra para a gente poder fazer o que realmente importa, que são aquelas coisas que eu já trouxe e que se conectam diretamente com as habilidades do novo advogado, que é fazer o que importa, criar empatia com o cliente, estar presente no agora e não pensando, na pesquisa que eu tenho que fazer, não, tá no agora, criando empatia com o cliente ou negociando com o cliente, com a fornecedor, quem quer que seja, resolvendo o conflito. Então,
criar empatia e criar presença. Depois, tá sendo criativo, tá co-criando com o cliente, né? Ter reuniões, muito mais reuniões do que trocas de e-mail e pesquisas no computador. Deixa o computador fazer isso, vai ter reunião com o cliente, vai entender o negócio do cliente, vai visitar a empresa do cliente, vai sentir o ambiente, vai entender para poder ser criativo, para poder ter empatia, para poder entender os interesses do cliente, porque muitas vezes o cliente nos traz as posições, né? Pensando aí no livro maravilhoso, quem não leu ainda, leia Como Chegar ao Sim, né? Diferenciar posições e interesses. Normalmente o cliente nos traz as posições, o que ele quer, mas a gente sabe por que ele quer o que ele quer, e olha o valor em saber o porquê o cliente quer o que ele quer, porque a gente pode conectar o nosso raciocínio jurídico, nossa estratégia jurídica com os porquês do cliente, a ponto de dizer para ele o que você me trouxe pode ser outro para alcançar muito melhor o teu porquê. Saca a diferença? A gente tendo esse tempo a mais que a inteligência artificial vai nos dar para se comunicar, para entender, para poder ser criativo, poder fazer um direito preventivo muito melhor, né? Poder ter tempo para pensar em estratégia com base no negócio do cliente, né? Com base no que ele quer, nos porquês ele quer, o que ele disse que ele quis, né? Em chegar nos interesses, o que é importante para ele, e aí nós fazermos a nossa função de advogados, que é a estratégia, usar o que a gente conhece, que é o direito, né? Que é o sistema jurídico, e trazer facilitação para o negócio do nosso cliente dentro da lei, né? Para ele saber ter segurança jurídica com base na melhor estratégia dentro do mundo de leis que a gente tem para o negócio dele. Então, eu pessoalmente vejo a tecnologia, a inteligência artificial, a inteligência, Internet of Things e tudo mais, como um maravilhoso para o direito, porque vai nos dar tempo para fazer o que realmente importa, conectar e resolver, né? E principalmente a questão da autocomposição também de conflitos, né? E aqui conectando diretamente com a própria CAMES, né? Com a Câmara especialista de mediação e arbitragem, poder ter tempo de fazer as contas com o cliente, de mostrar para o cliente como é muito mais barato, eficiente e efetivo negociar diretamente com a outra parte. E se não deu para negociar diretamente, se a outra parte não está aberta, está difícil, chama o mediador, chama um terceiro para ajudar a acontecer a negociação, para facilitar a negociação. Depois, se não deu, vai para a arbitragem. E aí, claro que vão ter coisas que é importante o judiciário, sempre vai ser importante o judiciário, mas parar para pensar nisso tudo com tempo, com tranquilidade, entendendo o cliente, esse é o grande ponto. Entendendo o cliente, gerando empatia com o conhecimento multidisciplinar. Então, o próprio Caio falou, né, que aí vocês têm o pessoal de inteligência artificial, certamente vocês têm o pessoal da TI, né? Então, trazer para dentro dos escritórios de advocacia, por que não, né, outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento para ajudar a entender o cliente e a trazer soluções mais eficientes para o cliente. Então, a grande mensagem, eu acho, que conecta com as duas perguntas feitas e já responde a terceira dos 10 anos, é saber usar a tecnologia em nosso favor e agregar o nosso diferencial. Habilidades humanas. Habilidades humanas. O que é isso? Né? Empatia, presença no agora, criatividade para poder co-criar, comunicação, colaboração, negociação. É uma habilidade humana? Óbvio que é a principal. A gente negocia, antes de tudo, com nós mesmos todo dia, né? Negociamos o tempo inteiro. É uma arte, né? A negociação, eu sempre digo, ela é a técnica negociação para arte de se relacionar, né? Então, total habilidade humana. Pensamento estratégico, isso a máquina nunca vai fazer. Pode fazer estratégia com base nos dados que ela tem, mas não com base na criatividade, com base no que só nós humanos temos, né? E o conhecimento multidisciplinar. E aí responde, então onde vai estar a advocacia daqui a 10 anos? Espero eu, conectada com o humano, porque isso nunca vai mudar. Conexão com o ser humano, sempre seremos humanos, graças a Deus, né? E os humanos precisam se colocar em sociedade,
né? Precisam não, querem se colocar em sociedade para interagir, para fazer as trocas, porque uma pessoa sozinha não produz tudo o que precisa, então a gente, né, em algum momento faz sentido estarmos em relação, e o direito nada mais é do que o instrumento para organizar as muitas pessoas, os muitos humanos, e organizar de forma a trazer segurança para as ações e reações de nós conosco, né? E tranquilidade, né, com base nessa segurança, para a gente saber os resultados das nossas ações. Mas o direito, ele é, ou deveria ser, pequeno. São pequenas regras de conduta e formas de organização social. Então, onde eu imagino 10 anos daqui, se a gente continuar nessa sacada sobre tecnologia, mas agregando as habilidades humanas a isso, a nossa tendência é entender que o tamanho do direito não precisa ser grande, é função ao meio, para que o meio se organize, né? Então, e não ele, direito, como protagonista. Não, o protagonismo é do ser humano, somos de cada um de nós, né? Então, eu sou positiva, sou otimista. Então, eu vejo daqui a 10 anos a gente conectado muito mais com o ser humano e as habilidades humanas que a gente tem, e aí isso conecta diretamente com o que eu falei antes da Prospera. Vale a pena olhar o TED do Oswaldo, gente, vale a pena. E aí do Prospera, da economia da distribuída e do paradigma da abundância. Eu espero, e acho que é possível sim, chegar daqui a 10 anos nessa conexão mais humana e olhando para o direito com o que ele tem que ser. Ordem, né? Organização, o menor possível, para que todo mundo entenda. Eu imagino, inclusive, o direito está nas escolas, as pessoas e o cidadão entender as regras de conduta e convivência social, né? O direito está a gente já saber nossos direitos e deveres desde a escola. E o advogado ser aquele que estudou especificamente tudo isso, que entendeu de política, de economia social, de interrelações, deveres e direitos, e aí possa ajudar a potencializar a vida de todos nós. Então, eu vejo o advogado, daqui a 10 anos, eu vejo o nosso papel, digamos assim, perfil do advogado daqui a 10 anos, como um potencializador social, porque é quem conhece as regras do jogo, sabe? Simples. Diga lá, Caio. Legal, não, bem bacana mesmo, eu concordo, acho que é bem difícil a gente falar 100% como que vai estar daqui a 10 anos, mas eu concordo que a tendência é essa, a junção das habilidades humanas com a tecnologia, né? E eu acho que, assim, para a gente já ir para a reta final, né, eu vou passar a bola para você, para que você fale aí sei lá, de 3 a 5 características aí do novo advogado, do advogado atual, e também algumas perspectivas aí para 2019, para escritórios que estão iniciando agora, ou para outros que já estão aí, já tem um tempo no mercado, para que eles possam sobressair aí no mercado. Mas antes eu gostaria de já também aqui já minha última fala, depois a gente só vai despedir. Acredito que o que a gente está vivendo hoje na parte da tecnologia, e aí tem um movimento bem interessante em torno disso, que é o chamado legal design, que é a junção de conhecimentos jurídicos, design thinking e tecnologia, né? Esse tripé aí, que a gente está falando muito de tecnologias disruptivas, muito de inteligência artificial, muito de blockchain, e o que eu acho, essa aqui é na minha ótica, até gostaria de passar também a pergunta para vocês também, você enxerga desse jeito, que o primeiro passo para um escritório de advocacia, para um advogado autônomo, é ele mapear o fluxo que ele tem no escritório dele, é ele entender de fato a necessidade que ele tem, a dor que ele está passando, para aí sim buscar alguma tecnologia em cima disso. Então, eu tive presente no evento do Legal Geek, né, que aconteceu em Londres, e lá foi falado muito disso, né, porque como a gente está vivendo uma fase da hype, né, vamos dizer assim, da tecnologia, então tem muita gente comentando, muito marketing abusivo, alguns escritórios, alguns advogados, eles estão buscando tecnologia simplesmente por buscar. E aí, na hora da implementação dessas tecnologias, acaba que não
não tem esse ganho de efetividade, não tem aquele ganho todo prometido, e aí eles entram naquela, que é uma curva, né, tem um gráfico disso também, que é uma curva como se fosse uma depressão pós essa tecnologia. Então, o que eles explicam lá, e aí já entra esse modelo de legal design, é que antes da gente adotar uma tecnologia ou implementar alguma inovação, alguma alteração no fluxo de trabalho, é a gente entender a real necessidade daquilo e qual é a dor que a gente passa, porque às vezes o que o meu escritório está precisando naquele momento não é de uma inteligência artificial, é simplesmente de um sistema para acompanhamento processual ou de uma plataforma para mediação ou de alguma outra questão assim. Então, entender essa necessidade, eu acho que é o primeiro passo que um advogado do futuro, o perfil do novo advogado, ele teria que fazer. Ele teria que entender, primeiramente, o cenário que ele está inserido, entender, de fato, todas essas mudanças que o mundo está passando, então estudar, olhar tudo isso, entender sobre a nova economia, e entender exatamente o que o escritório dele está precisando, para aí sim ele poder dar esse outro passo, né? Então, assim, esse é um entendimento meu, assim, eu peguei esse conhecimento lá fora também, gostaria de pegar a sua opinião sobre isso, e pegando esse gancho também, para que você finalizasse aí para a gente de 3 a 5 características do novo advogado e perspectiva para 2019. E aí já deixo aqui o meu agradecimento, foi um excelente bate-papo, acho que a gente aprendeu bastante aqui, eu particularmente aprendi muito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí para estar participando desse webinar, e espero que a gente grave outros webinars, e vou deixar você finalizar aí com essas questões, tudo bem? Tá certo. Isso, podemos ir lá então. Maravilha, Caio, muito obrigada. Tá certo. Show de bola. Então, maravilha, eu concordo 100% com tudo que você trouxe, essa questão. Acho que o grande ponto é entender, né? Acho que esse é o grande convite que se faz antes de qualquer coisa, né? Então, para o advogado, entender o que rodeia ele, olhar para fora, olhar para as novas economias, olhar para o mundo em termos de, claro, as questões acadêmicas, esse livro que eu sugeri e as pesquisas da IBA, mas mais do que tudo, olhar para os clientes dele, né? Então, o primeiro grande ponto de todos os escritórios e advogados autônomos é conversar com o seu cliente. Como que está o teu negócio? Como que está acontecendo as mudanças aí dentro? Quais são os teus interesses? O que tu espera de um escritório? Como que tu enxerga meus serviços com base no que tu precisa? Então, entender o negócio do cliente, quão disruptivo ele é, quão inovador ele é, quão conectado ele está com as novas tecnologias, com as novas economias, que tipo de respostas jurídicas ele precisa, sabe? Esse é o primeiro grande ponto. Olhar para os clientes, né? Olhar para o contexto, mas principalmente para as pessoas, né? Para os clientes dele, e entender as demandas, para a partir das demandas dos clientes que ele tem, ele poder organizar o escritório como um reflexo daquilo que é necessário para cada cliente. E aí, claro, para buscar novos clientes, quem está abrindo agora um escritório, quem quer olhar, expandir o seu próprio, ou abrir um novo, ou coisas nesse sentido, olhar para fora apenas dos seus clientes. Aí é entender a economia, né? Entender como que a economia está acontecendo hoje em dia, entender como que as inter-relações acontecem entre negócios, para saber que linguagem hoje em dia está no mercado para o advogado saber falar, né? Porque não adianta falar com a linguagem que a gente está acostumado com esse novo cenário, né? Eles sequer entendem, os advogados, muitas vezes, né? Porque já estão em outra batida. Então, começar a se colocar em eventos, em locais que tem essa nova economia acontecendo, e começar a se comunicar com essas pessoas, entender que linguagem é essa, que forma de fazer é essa, né? Então, eu diria, já passando para a parte das habilidades, né, das competências desse novo advogado, do perfil do novo advogado, a primeira delas é a habilidade de reaprender constantemente. Então, o primeiro ponto aqui é abertura para o novo e
isso significa estar sempre aprendendo. Esse é o primeiro gigante ponto para todos nós, advogados. É cabeça aberta, aprendizado contínuo, tanto da lei, como aplicar a lei, como que está a sociedade em volta, como que está a economia, quem são meus clientes, o que eles buscam, reaprendizado o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Aprender e reaprender. O segundo ponto é usando o aprendizado e o reaprendizado em relação ao cliente. Então, o segundo ponto, eu diria, é conexão com o cliente. Conexão com o cliente. Entender o negócio do cliente. Então, eu preciso estar aprendendo e reaprendendo o tempo inteiro, conectado com os meus clientes. Não só por e-mail com o que eles mandam eu fazer, com o que eles pedem para eu fazer. Conectado com o negócio dele, entendendo quem ele é, o que ele precisa, quais são os interesses do negócio dele, para que aí eu possa, terceiro ponto, prevenção e estratégia. Para que eu possa fazer a melhor prevenção para o meu cliente e estratégia para o meu cliente. Dá até para separar as duas coisas. Primeira, prevenção. Então, no momento em que eu estou aprendendo e reaprendendo o tempo inteiro, conectado com o negócio do meu cliente o tempo inteiro, eu posso agir muito eficiente no direito preventivo. Muito, porque eu entendo onde ele pode querer chegar, hoje ele tem interesse em fazer alguma coisa, ele sequer pensou que isso pode gerar um risco lá na frente. Então, eu já poder prever e sugerir para ele fazer um contrato, fazer algum termo, fazer alguma coisa que ele sequer pensou, botar no site dele um disclaimer, termos e condições, coisa que ele sequer pensou porque eu entendi o negócio dele e vi que tem um risco jurídico, então eu preventivamente já satisfaço esse risco. Então, prevenção, habilidade do direito preventivo. E o terceiro, estratégico. O advogado ser estratégico, entendendo, aprendendo o tempo todo, entendendo o negócio do cliente, agindo na prevenção, eu consigo ser estratégico. Estratégia jurídica para os negócios do meu cliente. Eu olho para a lei não como uma instituição rígida, mas como as regras do jogo que eu preciso seguir e que eu posso conectar com os interesses do meu cliente para dar para ele a melhor estratégia jurídica para o negócio dele. Então, se eu pudesse deixar os 4 grandes pontos, seriam reaprendizado constante, né? Conexão com o cliente, direito preventivo, olhar para o direito preventivo e ser estratégico. Com essas 4 coisas, eu chego na quinta, que é natural, que é como eu quero fechar aqui já conectando mais uma vez com a própria Camis. É autocomposição. É sempre ou quase sempre, né? Claro que vão ter momentos em que o litígio é importante e o judiciário sim vai ser sempre importante, mas o convite aqui é, com todas essas 4 características, olhar e sugerir para os clientes de vocês autocomposição de conflitos. É mais barato, eles viram protagonistas, eles resolvem os próprios problemas, a gente vira consultores estratégicos deles, né? Mas quem resolve o problema nada é melhor do que quem precisa ver o problema resolvido, certo? Então, no momento em que a gente pega para nós o problema dos clientes, a gente perde muito, né? Enquanto eles poderiam resolver com o nosso auxílio, né? Então, o convite final aqui é olhar para a autocomposição, porque é a grande tendência nesse novo momento, né? Nessa conexão, o cliente querendo ser protagonista, querendo ele poder tomar as decisões para o próprio negócio, e nós, advogados, como parceiros. Essa é a grande palavra final. Parceria. Nós, advogados, se puder em uma palavra resumir o perfil do novo advogado, é ser parceiro do seu cliente. Parceiro do seu cliente. E isso já, né, pode estar acontecendo amanhã. Liga para o cliente e começa, certo? Então, o grande convite é esse. Eu fico 100% à disposição, Caio e de todo mundo, né? Se quiserem me contatar diretamente para a gente poder falar mais sobre isso, o meu e-mail é camille@sermais.me,
tá? Então, fiquem à vontade aí para me contatar, para a gente continuar conversando e vamos em frente. Como eu falei, eu sou otimista, acho que o nosso caminho aí dos advogados, do perfil do advogado, é com uma super oportunidade para a gente ser cada vez melhor aí para os nossos clientes e para a sociedade. Legal, doutora Camille, muito obrigado. Tenho certeza que agregou bastante aí para todo mundo que participou do nosso webinar. Agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente aí até o final. Esse webinar também vai ficar disponível lá na página da Data Lawyer. Acredito que lá para janeiro a gente consegue subir ele lá. E agradeço a doutora Camille pelo tempo e pelo debate. Tenho certeza que foi muito bom aí para todo mundo que assistiu. Eu, particularmente, aprendi bastante. E é sempre assim, a gente está em constante evolução e em constante aprendizado, né? Então, pessoal, vamos finalizar aqui. Muito obrigado a todos aí e até mais.